O que é legítima defesa para você? Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Mirla Prado e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje a gente vai lá para a Rússia para contar um caso que dividiu esse país, tá? E eu quero realmente saber qual a opinião de vocês sobre essa história, para poder saber se também vai dividir a cabeça dos brasileiros, tá? Antes de eu ir para a história, eu quero fazer aqueles pedidos carinhosos para vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal e se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever. Se já é inscrito e ainda não ativou as notificações, ativa para você não perder nenhum fato sinistro a partir de agora. E se puder, deixa aquele like logo agora no começo do vídeo porque me ajuda demais a produzir muito mais conteúdo para vocês. Gente, não esquecendo que toda quarta-feira eu tô deixando uma caixinha de perguntas no meu story, lá no meu Instagram pessoal, onde vocês podem colocar que casos vocês querem que eu conte aqui no canal, tá? Lá é mais fácil para eu poder me organizar, porque realmente aqui nos comentários eu faço uma verdadeira bagunça e perco muita coisa preciosa que vocês mandam. Tá bom, meus amores? É isso. Muito obrigada desde já. E agora, bora pra história. Mikhail Khachaturian nasceu em 1961, passando a maior parte de sua vida na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. Ele era descendente de um casal armênio e, com os conflitos étnicos que aconteceram na área no início dos anos 80, por instinto de sobrevivência, sua família acabou se mudando para a Rússia. Mikhail tinha mais 3 irmãs, mas como ele era o único filho homem, já havia completado 20 anos e estava em pleno vigor da saúde, ele foi enviado primeiro para um novo país e depois que ele conseguiu se estabelecer, ele levou a família para lá. Infelizmente, nesse meio tempo, o pai dele acabou perdendo a vida em um conflito, restando somente a mãe e suas irmãs. Inicialmente, o plano era migrar para os Estados Unidos, mas depois que ele perdeu o pai, eles decidiram que ficariam na Rússia mesmo. Mikhail chegou a se formar em uma universidade, mas ele nunca trabalhou na sua área de formação, já que logo em seguida ele se alistou no exército russo, onde serviu por um tempo e depois de alguns anos ele saiu. Após sair do exército, ele passou a ganhar grandes quantias de dinheiro, mas nunca ficou claro com que ele exatamente trabalhava, já que Mikhail deu diferentes versões sobre seus serviços. Para alguns, ele disse que havia salvado a vida de um cidadão americano muito rico, que havia ficado tão grato que passou a enviar mensalmente uma grande quantidade de dinheiro para ele. Já para outros, ele disse que trabalhava como representante russo de um negócio de um amigo americano que tinha uma importadora de produtos. Mas algumas fontes afirmam que ele teria se tornado uma espécie de gangster que oferecia proteção para lojistas e pequenos negociantes da cidade, e para essa proteção ele recebia dinheiro em troca. O que é certo é que Mikhail tinha muitos contatos com pessoas poderosas, que iam desde policiais até políticos e promotores, o que o tornava uma pessoa também muito poderosa e influente, já que essas pessoas lhe deviam favores e Mikhail sabia vários segredos comprometedores dessas, assim como ele também sabia cobrar seus favores. Em 1996, Mikhail, com 35 anos, estava passando pela rua quando viu uma jovem muito bonita que lhe chamou a atenção, parada no ponto de ônibus. A garota estava acompanhada de sua mãe e ele parou o carro e ofereceu uma carona, que a princípio foi rejeitada por elas, já que elas não o conheciam. Mas depois de insistir, a mãe e a jovem aceitaram e foi aí que Mikhail conheceu sua esposa, Aurélia Danduk, que na época tinha 17 anos. A Aurélia nasceu em 1979 em Moldávia e aos 14 anos ela havia se mudado, migrado com sua família para a cidade de Moscou. Ela era muito humilde. Sua mãe tinha um comércio de frutas e ela a ajudava diariamente. Quando a Aurélia conheceu Mikhail, ele era 18 anos mais velho e ela estava comprometida com outro rapaz. Mas os encantos e promessas dele a conquistaram e ela aceitou iniciar um namoro com ele. Mas o que ela não sabia é que ali começaria um verdadeiro inferno que afetaria as próximas gerações.
Com o passar dos meses, Mihail começou a demonstrar sua verdadeira personalidade, se tornando cada vez mais agressivo e violento, além de fazer diversas ameaças contra a família de Aurélia, caso ela não se submetesse a seus gostos e seus desejos, mesmo estes sendo muito sinistros. Na primeira oportunidade que teve, ela fugiu de Mihail e se mudou para outra cidade sem avisar, passando a morar escondida com alguns amigos da família. Mas como mencionamos antes, Mihail tinha contato com pessoas poderosas que logo descobriu onde ela estava morando. Então ele passou a enviar para ela mensagens ameaçando a família dela caso ela não retornasse. Alguns dias depois, ele deu uma festa de Ano Novo. E a Aurélia, vendo que não tinha saída, pois realmente Mihail tinha o poder e coragem para fazer mal à sua família, ela voltou para Moscou e apareceu na festa para tentar acalmá-lo. No final do evento, Mihail a arrastou e a prendeu dentro de um quarto, onde ela passou a ser cativa, e ele a submetia a todos os tipos de violência, inclusive a sexual. Após vários dias dentro do apartamento, ela conseguiu fugir e foi diretamente para a delegacia, onde contou tudo o que estava passando. Nesse ponto, a gente pode imaginar que finalmente a Aurélia conseguiu se livrar dele, né? Pois as autoridades, a partir de agora, deveriam tomar conta do caso, investigar e prendê-lo por violência doméstica, certo? Errado, gente. Infelizmente, os policiais que atenderam a Aurélia ficaram só ouvindo ela se queixar e, inexplicavelmente, eles ainda ligaram para Mihail para dizer que sua esposa estava na delegacia, prestando queixa contra ele. É isso mesmo. Antes que ela terminasse o seu depoimento, o homem apareceu na delegacia e ficou ao lado dela enquanto ela preenchia o boletim de ocorrência, ouvindo assim cada detalhe do que ela falava sobre ele. E quando ela terminou, sabe o que aconteceu, gente? Ele a agrediu na frente de todos os policiais dentro da delegacia e depois a arrastou de volta para o seu apartamento, ou melhor, para o seu cativeiro. Tudo isso aconteceu na frente da polícia. Esse tipo de relato serve para a gente perceber que em algum lugar do mundo, alguma grande injustiça deve estar acontecendo agora mesmo, nesse minuto. Porque, gente, eu já vi muita coisa absurda em casos criminais, mas ligar para o denunciado e permitir que ele cometa um crime na frente da polícia é realmente totalmente fora da lógica e do padrão, né? E assim, para mim, isso é uma novidade. Eu não sei se vocês conhecem algum caso que algo similar aconteceu. Se conhecem, citem nos comentários que eu tô realmente curiosa para saber. E ao voltar para casa, ou melhor, para o cativeiro, como eu falei anteriormente, a Aurélia ela voltou a ser submetida a todos os tipos de abusos que Mihail julgava ser necessário, né? E não demorou muito para que ela engravidasse do primeiro filho do casal. Com isso, ela foi obrigada a casar com ele e no dia de seu casamento ela estava chorando, porque ele havia a agredido minutos antes de subir ao altar. E, obviamente, a Aurélia sabia que aquilo era a pior coisa que poderia lhe acontecer. Além de ser uma pessoa violenta, Mihail também tinha vários tipos de armas, desde as consideradas brancas, como facas de diversos tipos, até armas de fogo de pequeno porte e de grande porte. Então ela sabia que se não fizesse tudo do jeito que ele queria, a sua vida corria risco. O primeiro filho do casal foi um menino que eles batizaram de Sergei. Ele nasceu em junho de 1997 e logo em seguida eles se mudaram para um apartamento de pequeno valor localizado em Moscou. O apartamento só tinha 2 quartos. Além do casal, Mihail também levou para morar junto o restante de sua família, sendo sua mãe, sua irmã e um sobrinho. E naturalmente, a gente acaba pensando que isso seria o melhor para a Aurélia, que agora estaria mais protegida com outras pessoas na casa. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Em 1999, nasceu a primeira filha do casal, Cristina. Em 2000, nasceu Angelina e em 2001, nasceu Maria. E com isso, naquele apartamento pequeno de 2 quartos, agora viviam 9 pessoas. A Aurélia era mantida basicamente em cárcere dentro do apartamento e todas as suas gestações foram resultados de violações que ela sofria frequentemente. Ela também era agredida e humilhada, e embora fosse esperado que os outros moradores da casa se compadecessem com ela, na verdade, os familiares de Mihail achavam que ela merecia passar por
tudo que ele a submetia, simplesmente porque ele era o marido e ela, como esposa, tinha que o servir da melhor maneira, mesmo que fosse humilhante e de forma violenta. Segundo as fontes, durante o tempo em que serviu ao exército, Mihail foi enviado ao Afeganistão e passou por várias experiências traumáticas, e com isso ele passou a necessitar de tomar remédios ansiolíticos para dormir. Mas todas as vezes que ele fazia o uso desse medicamento, em vez dele ficar calmo, o efeito colateral o deixava ainda mais irritado e agressivo. Segundo os relatos da Aurélia, o temperamento do marido mudava rapidamente, pois ao mesmo tempo em que ele estava feliz e sorrindo, sem que ela fizesse nada, ele simplesmente a golpeava com um soco, depois lhe dava um beijo e pedia gentilmente que ela preparasse um chá para ele. E logo depois, ele a xingava novamente e a ameaçava. E era assim. Ela vivia, na verdade, com um homem que era uma verdadeira montanha-russa emocional. E ela, temendo por sua vida e de seus filhos, obedecia tudo o que ele mandava. E a verdade é que ele a tratava como uma escrava pessoal e exigia todos os tipos de serviço. Todos mesmo. Só para vocês terem uma ideia, em um dos acessos de raiva, ele teria aberto a porta do carro e empurrado a esposa com o carro ainda em movimento, em alta velocidade, tá, gente? Ela se machucou, mas não foi levada para o hospital e foi tratada em casa. E foi aí que alguns amigos e vizinhos teriam tentado denunciá-lo, mas nada realmente substancial foi feito, o que levou a todos a concluírem que ele realmente tinha algum envolvimento policial e sua influência era tão grande que houve até rumores de que ele era da máfia russa. Conforme Sergei, o primogênito, foi crescendo, os abusos físicos e psicológicos também passaram a ser voltados para ele. Sergei era humilhado, maltratado, agredido e Mihail chegou a disparar contra ele usando uma arma de ar. O pai chegou a justificar que era a educação necessária para que um homem crescesse com caráter e ideias corretas e também fosse forte igual a ele. Mas Sergei era muito amável e educado. Não se moldava e não aceitava o que era imposto pelo pai. A verdade é que ele cresceu vendo o sofrimento de sua mãe e por isso ele dizia que nunca queria ser igual ao pai. Aos 16 anos, Sergei recebeu uma das maiores surras de sua vida, sendo golpeado até mesmo com um cinto de couro. E após estar muito machucado, Mihail expulsou o filho de casa. O jovem foi obrigado a morar na rua por algum tempo, até que um amigo da escola o acolheu. Algumas fontes comentam que Mihail teria feito tudo isso com o filho porque ele seria filho de outro homem, pois, como comentado, quando ele conheceu a Aurélia, ela estava em outro relacionamento. E Mihail acredita que ela teve um envolvimento com ele quando fugiu pela primeira vez, e quando retornou, ela já estaria grávida. Inclusive, as mesmas fontes afirmam que isso foi confirmado por um suposto teste de DNA que foi realizado anos depois, mas de fato a família nunca se manifestou para confirmar se a história é real ou apenas um boato. No ano seguinte, em um dia em 2015, Mihail, sem mais nem menos, acordou e falou para Aurélia que ela tinha até o fim do dia para sair da casa, pois, segundo ele, ela não estava cumprindo suas obrigações de esposa. E em um ataque de fúria, ele pegou uma de suas armas de fogo e apontou para o rosto dela, deixando claro que se ela não partisse, ele tiraria sua vida. Mihail saiu de casa para resolver algumas pendências e falou que quando voltasse, ela não estivesse em casa. Ele daria um fim em todos, caso isso não acontecesse. Todos, incluindo ela e suas 3 filhas, uma de 15, uma de 14 e uma de 13 anos. Ele também deixou claro que a partir desse momento ela não poderia mais contactar as meninas. Diante disso, ela se viu forçada a abandonar a casa e durante um tempo ela chegou a morar em uma casa com um amigo em Moscou. Mas em pouco tempo ela acabou viajando para a Moldávia, onde vivia sua família. E lá ela morou por 1 ano. Mas não aguentou ficar longe das filhas. A Aurélia acabou voltando para Moscou, passando a morar na casa de alguns amigos que aceitaram acolhê-la. Baseada no histórico criminoso e autoritário de Mihail, eu não preciso nem dizer a vocês que depois que ele expulsou a esposa de casa, agora ele voltou toda a sua atenção maléfica para suas filhas. E eu arrisco a dizer que o que ele queria fazer foi o verdadeiro motivo pelo qual ele expulsou a esposa e mãe das meninas, né? Porque com a ausência dela, ele poderia fazer o que ele quisesse com as meninas sem ter ninguém para defendê-las.
E agora, a rotina das meninas, que nunca foi das melhores, só piorou. Porque elas só podiam sair de casa se fosse para ir para a escola, elas não tinham permissão para ir à casa de nenhum amigo e nem ao menos levá-los para sua casa. Assim, os outros familiares que moravam no apartamento, no caso, a mãe, a irmã e o sobrinho de Mihail, também saíram do imóvel. Não se sabe especificamente se foi por vontade própria ou se eles foram expulsos, mas o fato é que Mihail passou a viver sozinho com as 3 filhas. E aí vocês perceberam a malícia, né? Até esse momento, ele nunca havia feito nada contra elas, mas depois que a mãe foi embora, ele mudou todas as regras da casa e deixou claro que agora elas eram as responsáveis por deixar toda a casa em ordem e que elas eram obrigadas a fazer tudo o que ele mandasse. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Elas, inclusive, também só podiam ir a festas e frequentar lugares se elas estivessem acompanhadas pelo pai, né? E elas tinham que, nesses lugares, interpretar aquele papel de família feliz que a gente já sabe como funciona nesse tipo de história, né? Também é importante aqui eu dizer para vocês que ele fazia questão de comprar peças de roupas elegantes, maquiagem, pagar salão de beleza para as filhas toda vez que eles iam sair em público, pois ele gostava de exibir as garotas para que as pessoas pensassem que elas estavam sendo muito bem tratadas, e assim as coisas andaram por um bom tempo. Até que em 27 de junho de 2018, a polícia recebeu uma ligação de Angelina, agora com 18 anos, que estava em lágrimas. Ela contou que seu pai havia atacado ela e suas irmãs enquanto estava sob o efeito de sedativos e que elas, em legítima defesa, teriam revidado e acabado tirando a vida dele. Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram Mihail, de 57 anos, sem vida, deitado próximo à escada do apartamento, e as 3 meninas com diversos ferimentos e hematomas sentadas ao lado dele. As irmãs foram socorridas para tratar suas feridas, que logo foram constatadas serem superficiais, e depois elas foram levadas até a delegacia para prestar depoimento. Durante as 3 jovens contaram detalhadamente as circunstâncias e as razões pelo qual as levaram a atacar seu próprio pai. Acontece que depois que elas passaram a morar sozinhas com o pai em 2015, gradualmente, com o passar do tempo, elas passaram a ser submetidas a todos os tipos de abusos por parte do pai. Mihail instalou um sistema de sinos em seu quarto que ele tocava todas as vezes que ele precisava ou queria algo, podendo ser tanto de dia quanto de madrugada. E assim que ele tocasse o sino, uma de suas filhas deveria atendê-lo em poucos minutos, ou todas eram castigadas. Ele tocava o sino para tudo, desde para poder pedir um copo de água até coçar suas costas, e literalmente as jovens passaram a ser tratadas como escravas. E ele inclusive as ameaçava com armas para obrigá-las a obedecer, as castigando severamente diante de qualquer falha. As punições podiam ser desde ter que fazer serviço dobrado dentro de casa, a ficar sem se alimentar ou sem cobertas para dormir durante a noite. E a gente sabe que na Rússia as temperaturas são extremamente baixas, né? Em uma das ocasiões, ele chegou a presentear Cristina, a mais velha, com um aparelho de celular novo, mas pouco tempo depois ele recolheu o aparelho. As meninas já tinham um celular velho para que ele pudesse manter contato com elas toda vez que ele estava fora de casa, e proibiu que elas o usassem para falar com qualquer outra pessoa que não fosse ele. Mas o que Mihail não contava é que as meninas fossem mais espertas que ele, pois elas, conhecendo o pai, já sabiam que em algum momento ele tiraria o celular novo delas. Então, o que elas fizeram? Elas instalaram nesse celular um aplicativo de rastreio e dessa maneira elas conseguiriam, rastrear para saber onde ele estava e quando ele estaria voltando para casa. A verdade é que possivelmente Mihail pensou que o aparelho novo, por ter mais tecnologia, seria mais fácil para elas terem contato com o mundo exterior. E na mentalidade dele, o aparelho velho não seria capaz de rodar alguns aplicativos. Então ele pegou o celular novo para ele e deixou elas com um celular velho que elas já tinham, que era o celular que elas tinham para manter qualquer tipo de contato com ele. E agora, rastreando o pai, elas passaram a ter um pouco mais de liberdade
quando ele não estava em casa, né? Elas então passaram a visitar a mãe, que estava morando próximo, e até mesmo a receber amigas em casa. Assim, quando elas viam que o pai estava voltando para casa, elas preparavam tudo para recebê-lo. E assim, embora o pai tenha proibido elas de manterem qualquer contato com outra pessoa por telefone, quando ele estava fora, elas tentavam ter uma vida normal com o celular que tinham. Elas faziam ligações, mandavam mensagens, e foi assim que elas conseguiram também ter algum contato com seu irmão Serguei. No entanto, antes do pai chegar em casa, elas apagavam tudo, né? Porque elas sabiam que quando ele chegasse, ele pegava sempre o celular para fazer aquela vistoria, para ver se tinha alguma coisa acontecendo por suas costas, mas ele nunca chegou a descobrir. Mas em algum momento, Mihail passou a desconfiar que algo estava acontecendo. Ele então instalou uma câmera de segurança na porta do apartamento para poder se certificar que as meninas não estavam saindo sem sua autorização e que ninguém estava indo em sua casa durante sua ausência. Elas também eram responsáveis pela parte financeira da casa. E Mihail disponibilizava mensalmente um valor bem baixo, sendo suficiente para que elas comprassem só o básico para dentro de casa. E se por algum motivo, ao decorrer do mês, faltasse algum alimento ou produto de limpeza, ou se, por exemplo, elas precisassem comprar alguma roupa ou sapato, porque afinal elas estavam crescendo, e fosse necessário pedir mais dinheiro a ele, Mihail simplesmente ficava irritado e descontava seu nervosismo nas filhas. Só para deixar claro, ele dizia às meninas que não tinha muito dinheiro, que eles eram pobres e que não podiam ficar gastando dinheiro. Mas na verdade era que o homem era rico e gastava diariamente com qualquer coisa que ele tivesse vontade. Ele era também um homem muito religioso, voltado para a igreja cristã ortodoxa. E, incrivelmente, ele fazia viagens sempre relacionadas a locais de peregrinação. Todas as pessoas que o conheciam afirmavam que ele era um homem extremamente devoto, tanto que ele viajava a Jerusalém regularmente para poder se banhar no Rio Jordão, o rio considerado mais sagrado de Israel, e também para poder comprar itens sagrados, pois para ele a devoção da alma e a fé em Deus era uma das coisas mais importantes de sua vida. Inclusive, devido à sua religião, ele sempre pregava para as filhas que ter relações sexuais antes do casamento era um pecado que as levaria direto lá para baixo, de tobogã. Porém, segundo ele, ter esse tipo de intimidade antes do casamento só era permitido por Deus com o próprio pai. No caso, ele mesmo. Entenderam agora? Aliás, ele dizia que na verdade isso era uma obrigação delas, pois segundo ele tinha o mesmo sangue que elas, então elas tinham a obrigação de aliviar os problemas que ele tinha na próstata. Que tal? Inicialmente, elas eram obrigadas a massagear as partes íntimas dele, mas com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, ou melhor, regredindo. E enquanto eles estavam em uma viagem de férias a Jerusalém, Mihail chamou sua filha mais velha, a Cristina, que na época tinha em volta de 15 anos, e ele a violou. E como desculpa, ele disse que precisava disso para melhorar sua saúde. Cristina não tinha opção e obedeceu o pai, mas assim que ele terminou, ela saiu correndo do quarto e seu desespero foi tanto que ela tomou várias pastilhas na tentativa de quitar a própria vida. Felizmente, Cristina foi logo encontrada e levada a um hospital a tempo, onde teve sua vida salva. E depois disso, sabe o que Mihail fez, gente? Ele foi fazer uma peregrinação para manter a sua alma livre dos pecados. Ele foi peregrinar em Israel. É isso mesmo. E assim, mesmo diante dessa situação, ele voltou a violar Cristina. E depois, ele fez o mesmo com Angelina e com Maria. E foram assim os próximos 3 anos dessas garotas. Com o passar do tempo, as exigências de Mihail foram ficando cada vez piores e tomavam tanto tempo que nenhuma das garotas conseguia nem sequer ir às aulas. Só para vocês terem noção, em 2018, durante todo o período de janeiro a julho, as garotas só foram para a escola 7 dias. O diretor chegou a notificar o serviço social e os agentes, assim como a polícia, lá no início da história,
Só conversaram com Mihail e, como ele tinha muitos contatos importantes, ele conseguiu fazer com que os assistentes sociais nem ao menos fossem falar com Cristina, Angelina e Maria. Embora tivessem passado por tudo aquilo, elas nunca contaram sobre o que realmente acontecia naquela casa para ninguém, nem ao menos para sua mãe. E elas fizeram isso para evitar que a mãe ficasse mais nervosa. Mas tudo mudou em 27 de junho de 2018, quando Mihail chegou em casa e julgou que a casa não estava limpa e organizada da maneira que ele queria. Ele também começou a discutir porque as meninas tinham gastado mais dinheiro do que era permitido e começou a xingar as filhas. Irritado, ele foi para o quarto e foi chamando uma por uma das garotas. E como punição, ele pulverizou no rosto delas spray de pimenta. Mas como Cristina era asmática, ela acabou tendo uma crise e desmaiou. Angelina e Maria tentaram socorrer a irmã, mas nada do que elas fizeram ajudou. E o pai não estava disposto a chamar a emergência, deixando assim Cristina jogada no chão. As irmãs sabiam que aquela situação era muito grave e que ela poderia perder a vida por conta da crise de asma. E o desdém do pai pela situação fez com que elas atingissem o ponto limite e começassem a pensar como se livrar dele. Além disso, Angelina e Maria foram impulsionadas a tomar uma decisão, porque nas últimas semanas, Cristina tinha falado que não aguentava mais aqueles abusos e que ela tinha a intenção de atentar novamente contra a própria vida. Então, se elas não fizessem nada contra Mihail, elas tinham certeza que perderiam a irmã mais velha de alguma forma. Assim, Angelina e Maria esperaram que o pai dormisse profundamente na poltrona da sala. E usando uma pequena faca e um martelo, elas o golpearam, mas os golpes não causaram tantos danos quanto elas esperavam. Mihail acordou, tentou se defender e passou a agredir as filhas. E foi nesse momento que Cristina acabou acordando com os gritos e foi ajudar as irmãs. Ela ainda estava um pouco atormentada, mas o instinto de irmã mais velha, protetora, falou mais alto e ela pegou o spray de pimenta e pulverizou no rosto do pai sem interrupção e depois saiu correndo do apartamento rumo às escadas, mas o homem seguiu enfurecido. Angelina e Maria perceberam que precisavam fazer algo naquele momento. Então, Angelina pegou a faca e correu até Mihail, o golpeando na região do peito, atingindo certeiramente o coração. E segundo o relato das garotas, ele perdeu imediatamente a vida. As três irmãs ficaram em choque com os eventos, mas em uma tentativa de minimizar a situação, pois já sabiam que seriam julgadas, elas pegaram a faca e simularam ferimentos, para fingir que tinham sido atacadas antes pelo pai. Mas o que elas não contavam era que a câmera de segurança instalada do lado de fora do apartamento iria registrar tudo. Em seguida, Angelina ligou para a polícia e contou o que havia acontecido. Depois de serem detidas, as meninas foram mantidas em prisão preventiva durante as investigações, porque como elas haviam armado aqueles cortes, de maneira voluntária para tentar manipular, entre aspas, as evidências afirmando que elas foram agredidas pelo pai, havia suspeita de que elas não tivessem falando toda a verdade. Durante a perícia, eles encontraram também documentos falsificados do Mihail, como se ele fosse um agente dos serviços da inteligência russa, além também de vários armamentos, porque, como eu falei, ele tinha uma coleção de armamentos, o que mostrava o quão perigoso esse homem era para essas garotas. Em 29 de junho de 2018, 2 dias após o que aconteceu, as irmãs compareceram em um tribunal para que fosse feita uma análise prévia do caso. E elas foram acusadas de homicídio sem circunstâncias agravantes, e o juiz determinou a prorrogação da medida de detenção por mais 72 horas. Nos dias seguintes, após o resultado de vários exames periciais, a promotoria solicitou a mudança do tipo de acusação, pois, segundo eles, haviam evidências suficientes para acusar as três de terem formado um grupo e premeditar o crime. Isso era baseado principalmente porque a necrópsia concluiu que Mihail tinha mais de 35 golpes e que isso era um exagero para a legítima defesa. Diante disso, Cristina e Angelina, que eram as mais velhas, poderiam pegar até 20 anos e Maria poderia pegar até 10 anos
todas em regime fechado. Os advogados de defesa apresentaram provas de que não houve uma conspiração anterior e afirmaram que as ações ocorridas naquela noite foram atitudes espontâneas e explosivas, resultado de problemas mentais diante de vários anos de abuso e violência contra elas. O caso rapidamente virou manchete e chamou a atenção da mídia de todo o país, principalmente porque detalhava condições semelhantes à escravidão que as meninas haviam sofrido nas mãos do pai. Algumas informações dos depoimentos e provas do inquérito acabaram vazando, como, por exemplo, que todas as vezes que ele as possuía, ele dizia que sexo antes do casamento era pecado, mas que com ele poderia e que elas eram obrigadas a fazer exatamente tudo o que ele mandasse, já que elas tinham o mesmo sangue dele e, segundo ele, Deus permitia isso. Outra parte que vazou foi uma conversa em que Mihail dizia que uma de suas filhas se tornaria sua esposa, se casaria com ele e que lhe daria novos filhos, descobrindo assim que esse era seu plano para o futuro. Em outra ocasião, ele teria forçado as filhas a cavarem seus próprios túmulos na floresta, e depois de várias horas em pânico, ele disse que era só uma piada, demonstrando assim o quanto ele era sádico. Durante as investigações foram encontrados vários vídeos que foram gravados pelo próprio Mihail enquanto ele mexia com as garotas, e pasmem, ele mesmo pegou esse conteúdo e publicou em sites, que depois de serem descobertas essas imagens, simplesmente se espalharam pela internet. A mãe das meninas, Aurélia, e o irmão mais velho, Sergei, vieram a público defendê-las, dando suas versões de como também foram vítimas de Mihail e também das autoridades que nunca os ajudaram, mesmo quando eles fizeram denúncias. Especialistas em violência doméstica se juntaram aos advogados de defesa e afirmaram que houve negligência e falha do sistema na proteção durante vários anos, e por isso as irmãs sentiram que a única opção que elas tinham para poder se livrar daquele tipo de vida era se autodefendendo, pois elas tinham a certeza de que poderiam perder a vida na mão do pai em algum momento. Também foi salientado que tudo isso deixava mais evidente que, de fato, Mihail tinha muitos contatos com pessoas influentes que podiam ajudá-lo a não sofrer as consequências de seus crimes, e eles entraram com um pedido para que a promotoria investigasse esses supostos contatos. Um exame psicológico comprovou que as três sofriam de síndrome de abuso, síndrome da mulher maltratada e transtorno de estresse pós-traumático, o que as impedia de pensar com clareza. Maria, inclusive, que era a menor, foi considerada inapta para ser julgada e foi transferida para uma ala psiquiátrica para receber tratamento adequado. Exames médicos também concluíram que, de fato, as três eram violadas com frequência, além de terem hematomas e cicatrizes no corpo que eram resultados dos castigos que recebiam. Mas até aí parecia que as coisas iam fluir para o lado correto, certo? As autoridades reconheceram que as três jovens viviam em condições semelhantes a cárcere privado, sem poder sair ou conversar com qualquer outra pessoa, com agressões físicas e emocionais constantes, ameaças de perderem suas vidas e humilhações diárias, causando problemas físicos, emocionais e psicológicos graves, e também reconheceram que houve falha das autoridades. Mas mesmo assim, mantiveram as garotas presas por 2 meses. As liberando em setembro com várias condições. As irmãs foram enviadas para poderem esperar julgamento em liberdade, mas cada uma delas foi enviada para a casa de um familiar diferente e foram extremamente proibidas de manter a comunicação entre si, ou até com a imprensa ou qualquer outra pessoa que estivesse fora do caso. Elas tinham toque de recolher e só podiam sair da casa das 7 da manhã às 9 da noite. Elas não podiam usar nenhum tipo de aparelho celular e muito menos dispositivos que tivessem acesso à internet. Resumindo, para esse julgamento que está apenas começando, elas foram separadas e mantidas, sim, sob cárcere privado. Eu imagino que vocês devem estar pensando que finalmente as meninas agora tiveram paz e que elas possivelmente foram consideradas heroínas naquele país, né? Afinal, elas tiraram a vida de um monstro que as maltratou por 3 anos, além de que claramente ele era um criminoso. Mas não, gente, não foi isso que aconteceu, e é a partir de agora que o caso fica muito mais revoltante. Vocês lembram da irmã e da mãe do Mihail, que moravam juntos com a família, que testemunhavam, né, todas as atrocidades que ele fez para a esposa, porque até então ele só fazia para a esposa, né? Pois é, e mesmo assim elas o apoiavam.
Gente, assim, acontece que essas duas entraram com um processo contra Cristina, Angelina e Maria, afirmando que elas eram vítimas das meninas que tiraram a vida de Mihail e que elas também afirmavam que ele era um excelente pai e que as três teriam feito isso por motivação econômica. Elas ainda garantiam que tinham mensagens das três que provariam que o ataque foi inteiramente planejado. E logo o advogado da irmã e da mãe de Mihail apresentou uma queixa contra as garotas falando que elas nunca foram forçadas a ter relações íntimas com Mihail e que na verdade elas teriam feito isso de forma consensual, que elas mesmo o procuravam e pediam para ele gravar e depois elas colocavam aqueles vídeos na internet. Elas tiveram a coragem de meter essa. A família de Mihail começou uma campanha pública para provar que ele era um bom homem, de boa índole e, acima de tudo, ele era inocente, segundo eles. O sobrinho de Mihail, que também chegou a morar alguns anos junto com a família, que inclusive chamava o tio de papai, chegou a ir a um programa de TV onde acusou Cristina, Angelina e Maria e a mãe delas, Aurélia, de trabalharem como profissionais do sexo e que, por isso, tinham marcas de relações íntimas quando foram analisadas e que tudo foi planejado pelas quatro para acabar com a reputação de Mihail e ficarem com a herança dele. Essa campanha foi tão bem sucedida que, de fato, milhares de pessoas acreditaram e passaram a acusá-las de formação de quadrilha e difamação. O caso se tornou quase que uma novela da vida real na Rússia, onde metade daquele país era apoiadora das jovens e acreditava que elas eram vítimas de Mihail e a outra metade acreditava que elas eram perversas e teriam conspirado para tirar a vida do pai, que era uma pobre vítima. As coisas ficaram tão críticas na Rússia que Sergei, o irmão mais velho delas, compareceu a um programa ao vivo para poder dar a versão dele da história e tentar mostrar que o pai não foi só cruel com suas irmãs, mas durante o programa, várias pessoas invadiram o palco e agrediram Sergei fisicamente. Ele teve que ser socorrido para um hospital e, embora não tenha sido grave, ele teria ficado muito ferido. O caso foi investigado por 1 ano e os investigadores só concluíram o inquérito em julho de 2019, no qual eles afirmavam que todas as provas apontavam que as 3 jovens teriam agido em grupo, conspirado premeditadamente, que foram motivadas pelos atos de violência na qual elas eram submetidas. O argumento que sustentava tais acusações era que as meninas teriam pegado a faca que foi usada no crime na manhã daquele dia dentro do carro do pai e guardado de maneira a ter fácil acesso para elas. E além disso, elas o esperaram dormir para iniciar o plano. E isso não se caracterizava, segundo a acusação, legítima defesa. Já os advogados das irmãs entraram com uma denúncia contra o presidente da Comissão de Pesquisa de Investigação, porque, segundo eles, a legítima defesa deveria ser reconhecida porque elas eram 3 jovens mulheres menores e mais fracas que o pai, que só tinha como oportunidade agirem daquela maneira quando ele não tivesse acordado, porque, segundo eles, caso contrário, elas não teriam nenhuma chance contra ele, porque ele era um homem forte e sabia manusear muito bem armas. Além do mais, o Código Penal russo contempla a autodefesa não apenas em uma situação de agressão imediata, mas também em casos de agressões continuadas, como a que elas passaram durante 3 anos consecutivos. E depois disso, em um caso raro, o Comitê de Investigação abriu um processo pós-mortem contra Mihail, o acusando de seus crimes. E em janeiro de 2020, o caso foi a julgamento pela primeira vez, mas o vice-procurador-geral não quis aceitar as acusações contra as 3 irmãs, de que elas teriam agido de maneira conspiratória, e pediu que o processo fosse alterado para a legítima defesa. Os investigadores de acusação se negaram a fazer isso, mas o promotor-geral pressionou para que fosse feita a reclassificação. E assim, o caso voltou a ser reinvestigado, mas novamente elas foram acusadas de um crime em grupo com premeditação. A verdade, gente, é que parecia que para aquela polícia corrupta e envolvida diretamente nessa história, era importante condenar as 3 garotas para assim poder aliviar a sua barra diante de todo o escândalo, que foi
a sua inércia e possível corrupção, né? A verdade é essa. Por conta da pandemia, o caso ficou parado por alguns meses, mas as coisas voltaram ao normal gradativamente e a história voltou a ser foco na Rússia. Assim, a Procuradoria-Geral da República aceitou as acusações e enviou o processo para o Tribunal Municipal de Moscou, que deveria julgar o caso em fevereiro de 2021. Mas, novamente, o caso não foi julgado, porque o processo pós-mortem de Mikhail não havia ainda saído. E, enquanto isso, as irmãs eram mantidas separadas em uma espécie de prisão domiciliar e apenas em maio de 2022, o caso contra Mikhail foi concluído e foi confirmado que ele havia manipulado as filhas com ameaças, maus tratos físicos e psicológicos, tudo para seu entretenimento. Ele foi considerado culpado de mexer com as filhas e de distribuição de imagens durante atos sexuais pela internet. E o processo da família de Mikhail, que acusava as 3 irmãs e a mãe de conspiração, afirmando que elas haviam manipulado a justiça e que ele era um bom homem, foi considerado infundado e arquivado. O novo julgamento contra as irmãs deveria ter ocorrido em outubro de 2023, mas, novamente, o primeiro promotor-geral da Rússia e o procurador-geral concordaram que não aceitariam a acusação de formação de grupo e conspiração contra as jovens, e novamente solicitaram que a acusação fosse alterada, o que fez com que, novamente, o caso ficasse parado. Até o momento da gravação desse vídeo, não há informações sobre quando o novo julgamento deverá ser realizado. Cristina e Angelina devem ser julgadas juntas e Maria será julgada separadamente, pois os exames psicológicos ainda apontam que ela ainda não tinha condições de compreender suas ações. Mesmo com a conclusão do processo contra Mikhail, ainda existem apoiadores que acreditam que todo o caso teria sido manipulado pelas irmãs para cometerem um crime contra o próprio pai. Mas também há apoiadores das irmãs que acreditam que elas foram vítimas de Mikhail e que merecem ser inocentadas. É isso, gente. Esse foi o fato sinistro de hoje. Vocês sabem que ainda não houve o julgamento, mas assim que tivermos, eu vou colocar qual foi o resultado deste aqui no comentário fixado, o primeiro comentário aqui nesse vídeo, e também vou informar na comunidade do canal, tá? Se nós tivermos realmente novas informações sobre esse caso, eu faço um novo vídeo para vocês. O que eu acredito que não vai acontecer, mas se acontecer, farei. Promessa aqui para vocês, tá? Mas eu quero também que vocês me digam nos comentários o que vocês acham dessa história e que lado vocês acreditam, porque é muito importante realmente saber como é que o nosso povo vê esse tipo de história, já que na Rússia essa história dividiu e muito opiniões, tá, gente? É isso. Fica aqui meu muito obrigada e até o próximo Fato Sinistro.